Sejam muito bem-vindos à formação GES Autarquia. O meu nome é Sandro Silva e sou o formador desta semana. Como temas de formação, vamos abordar o GES vencimento, nomeadamente aqui as variáveis do mês, as faltas, as férias, as horas extra e também as penhoras. Antes de mais, quero começar por lhe agradecer estar aí desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia e qualquer dúvida que surja poderá sempre entrar em contacto connosco através do e-mail suporte@gesautarquia.pt ou através do nosso chat online presente na plataforma. Todas as formações semanais são sempre disponibilizadas no menu inicial das formações. Para dar então aqui início à formação, eu vou passar a partilhar o ecrã para que possam aqui então acompanhar todos os passos da nossa formação no dia de hoje. Tal como é habitual, a formação é efetuada na plataforma de demonstração demo.gesautarquia.pt e podem sempre aceder a esta mesma plataforma utilizando as credenciais demo em minúsculas. Entrando então aqui no módulo GES Vencimento, é onde vamos abordar os temas do dia de hoje. Ou seja, como sabem, aqui no GES Vencimento é o módulo onde podem então fazer aqui a gestão e o processamento de salarial e aqui na parte das variáveis do mês é onde vamos poder inserir as variáveis, ou seja, o exemplo das faltas, onde depois, ao processarmos os vencimentos, as mesmas vão ser processadas nesse mesmo vencimento em função das parametrizações que fizermos. Ou seja, é sempre tido em conta as variáveis do mês que são inseridas atempadamente para que depois possam ser então processadas nos respectivos vencimentos. Vamos lá ver então como é que isto funciona. Entrando nas variáveis do mês faltas, é onde vamos poder consultar as faltas que estão registadas. Como é que podemos então fazer essa consulta? Podemos filtrar por funcionário, por tipo de falta, por data de início, por data de fim e vamos poder consultar as faltas que estão entre esses períodos de tempo. Ou seja, se quisermos consultar as faltas que foram registadas para o mês de fevereiro por parte dos funcionários, basta vir aqui e podemos verificar quais foram os funcionários que tiveram faltas dentro deste período de tempo de 1 de fevereiro a 28 de fevereiro. Portanto, esta é aqui uma das formas de podermos então consultar. Vamos poder verificar então aqui na tabela o nome do funcionário, o tipo de falta, aqui a designação, mais informação que queiramos adicionar quando estamos a registar, já vamos ver ali mais à frente, a data de início, a data de fim, a quantidade, ou seja, o número de dias ou horas, em função do tipo de falta que for então aplicado, o mês de lançamento, ou seja, sendo o mês da data significa que estas faltas serão processadas dentro da data de fevereiro, ou seja, se eu marco faltas do 10 do 2, no dia 10 do 2 e o mês de lançamento é o mês da data, significa que quando processar o vencimento de fevereiro, ele vai ter em conta estas mesmas faltas. Se colocar mês seguinte à data, significa que estas faltas vão ser descontadas no processamento do mês seguinte, ou seja, em março. Significa que as faltas que estão aqui registadas num determinado período de tempo e com a referência a ser mês seguinte à data, significa que só quando eu for processar o vencimento de março é que vou descontar estas faltas referentes aqui, por exemplo, a fevereiro. Isto acontece muito, por exemplo, as autarquias processam os vencimentos, por exemplo, no dia 20. O funcionário falta no dia 25. Obviamente, essa falta do dia 25 já só vai ser descontada no mês seguinte, porque o vencimento daquele mês já foi processado e, portanto, então processam no mês seguinte à data. Mas vamos ver como é que isto funciona. Então, basta vir aqui a novas faltas, vamos selecionar o respectivo funcionário e vamos dizer qual é que é o tipo de falta. Aqui na parte de seleção, podemos selecionar um ou mais. Ou seja, vamos imaginar que há dois funcionários que faltaram no mesmo dia. Posso logo selecionar os dois
e até selecionar o tipo de falta. Isto aqui é nos casos em que vamos registar a mesma coisa para os dois funcionários. Se estivéssemos a falar de tipos de faltas diferentes, aí nesse caso só deveríamos selecionar então aqui um funcionário e o respectivo tipo de falta. Vamos dizer aqui a data de início e a data de fim desta falta. Vamos imaginar que o funcionário faltou aqui no dia 18. Portanto, aqui as variáveis do mês também, uma das situações que devem ter em atenção é sempre que tenham conhecimento das faltas, devem logo registar aqui nas variáveis do mês, para que depois, ao processarem o salário, elas sejam logo tidas em conta. Porque se eu já processei, por exemplo, o mês de março, e quiser registar faltas aqui no mês de março, já não vou conseguir registar no mês da data. Já só consigo registar no mês seguinte à data porque se eu já tinha processado esse salário de março, ok? Portanto, se querem que as faltas sejam descontadas no mês de março, aqui do dia 18, e aqui selecionar mês da data, o vencimento do mês de março, obviamente que ainda não pode estar processado. Portanto, se ele já está processado, já só posso processar no mês seguinte à data. Ou então tenho que eliminar o salário e registar as variáveis do mês e depois voltar a processar esse mesmo salário. Portanto, mês da data, aqui a designação, posso colocar aqui alguma informação que eu queira inserir. Faltou sem dar justificação, por exemplo. E vou aqui então adicionar. Tenho então aqui o nome do funcionário, o tipo de falta, a designação, aquilo que eu coloquei aqui em termos de observações, a data de início, a data de fim, a quantidade, neste caso um dia, porque o tipo de falta que eu selecionei é em dias, e aqui o mês de lançamento, o mês da data, ou seja, se o mês da data de falta é março, o mês de processamento também está aqui março, que é o mês da data. Se tivesse aqui mês seguinte à data, as faltas de março iriam ser processadas no mês seguinte, ou seja, abril. Tenho aqui também a possibilidade então de adicionar anexos. Basta então carregar aqui em selecionar documento e vou poder selecionar os documentos que eu entender para colocar aqui como anexo. Neste caso, não tem justificação, mas se fosse, por exemplo, uma baixa médica, poderia anexar aqui, por exemplo, o documento dessa mesma baixa. Faço então gravar e o programa vai validar se este intervalo de faltas já foi inserido ou não. Ou seja, se eu for aqui às variáveis do mês e consultar as faltas, vou poder verificar se essas faltas estão inseridas ou se o próprio salário já está inserido. Ou seja, como podem ver, o salário já está aqui inserido do mês de março e eu não consigo gravar estas faltas porque o intervalo já foi processado, ou seja, o vencimento de março já foi processado. Como eu expliquei, o que é que eu teria que fazer? Teria que eliminar aqui esse mesmo salário relativamente ao mês de março, e aí sim já poderia gravar, e como podem ver, as faltas já foram então inseridas com sucesso. E aí depois teria que vir aqui novamente ao salário, novo registro, e voltar aqui a registar este mesmo vencimento referente aqui ao mês de março. Aqui ao fazer próximo, a falta já vai estar aqui então incluída. Aqui férias não tem nada registado e aqui na parte depois do recibo iria ter então aqui essa mesma informação relativamente aqui ao processamento salarial. Portanto, em função daquilo que estiver parametrizado aqui nas variáveis do mês, nas faltas, depois essa mesma informação vai se refletir nos próprios vencimentos e assim sucessivamente. Portanto, em função daquilo que eu registar, eu tenho que ter noção se nesse intervalo de datas que eu estou a registar já existe algum movimento. Ou seja, se o salário já está processado, eu não posso inserir as faltas a um salário que já está processado. E nesse caso, já teria que ser no mês seguinte à data. Ou então, também tenho que ter em atenção que não posso marcar faltas sobrepostas, por exemplo, com férias. Portanto,
Se eu tenho férias registadas naquela data, não posso registar as faltas por cima das férias. Nesse caso, se a pessoa faltou, vou ter que remover as férias para poder registar as faltas. E depois as férias irão passar para outra data, seguramente. Portanto, tenho que terem atenção a essas situações. Por falar em férias, passando aqui para a parte das férias, como é que eu posso então também registar essas mesmas férias? Vou aqui a novas férias, vou selecionar o funcionário e vou selecionar o tipo de férias que aqui neste caso seria férias normais, por exemplo. Vou dizer qual é que é o período de férias em que esta pessoa vai estar de férias. Por exemplo, aqui vai estar de férias do dia 24 ao dia 28 de março, mas como eu já processei ali o salário, eu já não poderia gravar aqui no mês da data, porque se eu inserir aqui o mês da data e tentar gravar, neste caso eu consigo porque tenho aqui o utilizador. Ou não. Não, porque eu não gravei o vencimento. Peço desculpa. Eu não cheguei a gravar o vencimento aqui de março. Portanto, como não gravei o vencimento de março, eu consegui inserir aqui as férias. Se tivesse gravado o vencimento ali há pouco, quando estava a processar, aí sim o programa já ia validar e não me ia deixar inserir então estas férias aqui no mês de março. Portanto, eu inseri este período de férias neste caso, 5 dias, a serem processadas no mês da data, ou seja, desta forma, automaticamente, o programa, quando eu for registar aqui o salário deste funcionário relativamente ao mês de março, já vou ter aqui então as férias contempladas, 5 dias de férias. E neste caso aqui depois no recibo, como podem verificar aqui, o subsídio da alimentação também foi aqui afetado relativamente às férias que estão então registadas. Portanto, aqui nas variáveis do mês, nas férias, que eu vou ter a possibilidade de registar as férias a serem processadas no mês da data ou no mês seguinte à data, portanto, a mesma lógica da situação que falamos há pouco. Se já processei o vencimento daquele mês, tenho que processar então no mês seguinte à data para descontar esses dias de subsídio de alimentação, por exemplo, no mês de abril, referente ao mês de março. Tenho aqui também a possibilidade para além das férias aqui que estou a registar numa determinada data. Tenho a possibilidade de dizer se é o dia inteiro ou se é meio-dia. Portanto, tenho aqui também a possibilidade de inserir essa mesma informação relativamente ao tempo de férias. Portanto, se a pessoa tirou só meio-dia ou se tirou um dia inteiro de férias. Portanto, tenho aqui essa mesma possibilidade e assim dessa forma podem então aqui aplicar e registar os tipos de férias que assim o entenderem. Portanto, existem aqui outros tipos de férias, para além das férias normais, férias do ano anterior, férias da antiguidade, etc, etc. Portanto, existem aqui diversos tipos de férias que podem selecionar e que podem marcar. Aquilo que vos aconselho também é nas variáveis do mês, assim que as pessoas efetuarem então a marcação das férias, inserirem já aqui todas as férias do ano, digamos assim, para que fiquem já registadas aqui na plataforma e apenas fazem edições ou alterações caso as pessoas façam a referência a alguma situação relativamente a essas férias e façam a alteração dessas mesmas férias, que é para depois, quando forem processar os vencimentos, as férias já estão aqui registadas nas variáveis do mês e vão ser logo tidas em conta quando for então a altura desse mesmo processamento salarial. Porque senão, o que é que acontece? Fazem o processamento salarial, esqueceram-se de inserir as férias, depois já não vão conseguir inserir as férias àquele processamento salarial, vão ter que inserir as férias no mês seguinte à data ou vão ter que apagar o salário e, portanto, assim o mais fácil é, aqui nas variáveis do mês, atempadamente, inserem já as férias para o ano inteiro assim que as pessoas fizerem a marcação dessas mesmas férias e pronto, e já ficam aqui registadas. Qualquer alteração necessária às férias, antes de processar os vencimentos, podem sempre vir aqui
e editar as férias correspondentes à edição que pretendem fazer e pronto, e depois podem então fazer o processamento salarial e assim dessa forma têm sempre tudo organizado aqui nas variáveis do mês, no que diz respeito aqui às férias. No que diz respeito também aqui às variáveis do mês, as horas extra. Também é aqui nesta mesma opção onde podemos registar as horas extra que as pessoas então vão também fazendo. Existem aqui algumas situações nas horas extra que são um pouco diferentes das variáveis que estivemos ali a falar há pouco, mas a forma de inserção é bastante idêntica. Este funcionário que eu vou selecionar no dia X, portanto já vamos selecionar os determinados dias. Vamos imaginar que durante uma semana este funcionário trabalhou uma hora a mais em cada um dos dias. Como é que eu registro isso? Vou dizer que o funcionário fez a primeira hora extra em dia de trabalho normal, portanto, existem aqui diferenças entre a primeira hora extra e as horas extras seguintes, portanto, existem aqui valores diferentes para a primeira hora extra e para as horas extra seguintes de trabalho. Portanto, um trabalhador, vamos imaginar que sai às 5 da tarde, se ele trabalhar das 5 às 6, recebe 25%, se trabalhar das 6 às 7, já vai receber 37,5% das 6 às 7, ou seja, das 5 às 6 recebe os 25 e das 6 às 7 recebe os 37,5. Portanto, existe aqui esta diferenciação entre o valor pago na primeira hora extra e nas horas extra seguintes. Portanto, como é que eu posso registar um trabalhador que durante uma semana fez uma hora a mais? Vou então, uma hora a mais em cada dia. Vou selecionar então aqui o tipo de hora extra, o R36, e vou dizer as datas em que este trabalhador trabalhou uma hora a mais. Portanto, daqui o dia 1, o dia 11, o 12, o 13 e o 14. Portanto, é só uma questão de ir picando os dias que pretendo. A quantidade é 1, neste caso, ou seja, em cada um dos dias vai ter a quantidade 1. E aqui também a situação do mês de lançamento. Portanto, mês da data, vou processar estas horas extra no mês da data de março. Mês seguinte à data, vou processar estas horas extra no mês de abril. Tenho aqui a possibilidade de processar noutro mês ainda mais à frente, se assim o entender. Portanto, posso aqui dizer que estas horas extras só as vou pagar, por exemplo, em maio. Ou então tenho aqui a possibilidade de guardar estas horas extra em banco de horas. Portanto, elas ficam registadas, não são pagas de imediato e ficam ali com a possibilidade depois de serem alteradas ou editadas. Portanto, por vezes aquilo que acontece é a pessoa faz estas horas extra, ficam em banco de horas e depois tira em tempo, em dias. Mas isto aqui são situações muito particulares e tem a ver depois também com os contratos de trabalho e com acordos laborais. Portanto, aí estas situações são casos específicos, mas a plataforma permite que essa situação seja registada e, portanto, estas horas extra podem ser registadas então em banco de horas e depois, mais à frente, eu já vos vou mostrar ali como é que podemos fazer alterações a essas situações. Portanto, vamos imaginar que estas horas extra vão ser pagas aqui no mês de março. Selecionei então aqui o mês da data. Tenho aqui a possibilidade de dizer aqui mais alguma designação para estas horas extra. Portanto, aqui trabalhador efetuou mais a tarefa X durante uma semana, por exemplo, e vou aqui carregar então em adicionar. Como podem ver, a plataforma adicionou aqui 5 linhas diferentes de uma hora cada uma delas nos respectivos dias que eu então selecionei e basta então depois gravar e estas horas extra foram então inseridas e portanto tenho aqui uma hora extra no dia 10, outra no 11, outra no 12, outra no 13 e outra no 14. Portanto, é uma questão depois de inserirem as horas extra que assim o entenderem. Aqui na parte das horas extra na inserção,
Tenho também a possibilidade de selecionar logo mais do que um funcionário. Por exemplo, em vez de um funcionário, eram estes dois funcionários que fizeram aquelas horas extra durante aquela semana. E se for tudo igual, posso logo selecionar. E vamos imaginar que os funcionários até fizeram 2 horas por dia a mais. Portanto, tenho a primeira hora extra e posso selecionar também logo a segunda hora extra. Ou seja, a hora extra seguinte. E, portanto, posso dizer que nesta data, no dia, por exemplo, aqui 25, estes funcionários fizeram a primeira e a hora extra seguinte. E, portanto, ao selecionar aqui esta mesma informação, ao adicionar, como podem ver, vou ter logo duas linhas para cada um dos funcionários. Portanto, aqui o programa permite que eu insira as horas extra individualmente para cada um dos trabalhadores, ou posso inserir a mesma informação logo para dois trabalhadores, e posso também inserir logo várias horas extra, diferentes tipos de horas extra para os trabalhadores. Se eu me enganei aqui em alguma situação antes de gravar, posso sempre também aqui nas opções carregar no menos e, por exemplo, apenas este funcionário é que fez a primeira e a segunda hora e este apenas fez a primeira e, portanto, ali carreguei no menos e eliminei a linha e depois, quando gravar, elas serão então inseridas. Aqui o programa também faz validação, que é se o funcionário tiver férias marcadas ou faltas marcadas naquele dia, obviamente que não vai poder estar a fazer horas extra. E, portanto, o programa faz aqui este tipo de validações para verificar aquilo que está registado nas horas extra, nas variáveis do mês, nas horas extra, em função do que está nas faltas e nas férias também. Por isso é que eu digo que é muito importante nas variáveis do mês inserirmos logo as faltas e as férias para que depois, ao inserirmos outras variáveis, como é o caso, por exemplo, das horas extra, o programa faça esta validação e verifique logo que a pessoa não pode ter feito horas extra naquele dia porque naquele dia estava de férias ou estava ou teve falta. Portanto, existem aqui estas situações que o programa faz então essa mesma validação. No que diz respeito aqui do menu das horas extra, aquilo que eu disse relativamente aqui à situação do banco de horas. Temos aqui, por exemplo, estas horas que deste funcionário que ainda estão aqui em banco de horas. E foram feitas aqui em dezembro do ano passado, por exemplo. O que é que eu posso fazer? Posso selecionar aqui estas horas extra deste funcionário e tenho aqui a opção editar mês de processamento. Portanto, este funcionário fez estas horas extra nesta data, estavam em banco de horas, mas agora eu vou pagar essas mesmas horas extra. Vou então selecionar aqui outro mês e dizer que eu vou pagar aqui no mês de março a este funcionário estas horas extra. Faço então aqui gravar e vou então poder inserir essas mesmas horas extra naquele mês a processar. Ali o programa deu erro porque ele já tinha ali o salário processado, eu então alterei aqui para abril. E portanto, como podem verificar, é só uma questão depois de alterarmos aqui a situação do banco de horas para depois pagarmos então estas horas extra no mês desejado aqui ao funcionário. No que diz respeito aqui às horas extra, também devem ter em atenção aos limites de horas, em que os funcionários atingindo um limite de 100 horas extra anuais, o valor das horas passa a ser diferente. Ou seja, no caso da primeira hora extra em dia de trabalho normal, passa de 25% para 50%. No caso das horas extras seguintes, passa de 37,5% para 75%. Ou seja, quando atingirem as 100 horas extra anuais, os funcionários passam a receber aqui o dobro no que diz respeito à percentagem da hora extra. E, portanto, o programa também faz esta validação e se tentarem inserir aqui essas horas extra e o programa disser que este funcionário atingiu o limite das 100 horas extra, têm que passar a processar aqui a partir do limite das 100 horas e com os valores acima das 100 horas anuais. Quem diz aqui para os dias de trabalho normal, diz também aqui para os dias de descanso em feriado, etc. No que diz respeito ainda aqui às variáveis do mês, vamos falar aqui, por fim, da parte das penhoras. É aqui também onde podemos registar as penhoras de vencimento, onde vamos carregar aqui no botão Nova Penhora
Vamos selecionar o funcionário ao qual vamos registar então esta penhora e depois temos aqui a opção gestão de penhora, sim ou não. Se colocar aqui gestão da penhora, não, vou ter determinadas opções. Se tiver aqui gestão da penhora, sim, vou ter outras opções. Vou falar aqui das diferenças. Quando tenho aqui a opção gestão da penhora, vou selecionar então aqui o tipo de penhora, o agente de execução, vou selecionar aqui uma entidade aleatoriamente. Aqui, por exemplo, autoridade tributária, por exemplo. O número do processo, a referência de pagamento, também tem aqui mais algumas informações que posso colocar, a descrição da penhora e depois aqui no que diz respeito à gestão da penhora, tem aqui a opção de dizer o valor que já foi liquidado. Vamos imaginar que esta pessoa já liquidou 50 euros da penhora e o valor total da penhora é, por exemplo, 300 euros. Ou seja, o que é que a plataforma vai fazer? Vai aqui, ao gravarmos esta penhora com gestão da penhora, vai fazer aqui o valor no que diz respeito aqui à penhora que foi então inserida, o valor vai sendo então calculado até atingir esse mesmo valor. Assim que o valor for atingido, automaticamente a penhora deixa depois de entrar no processamento salarial. Ou seja, quando eu estiver aqui a fazer o processamento salarial desta mesma pessoa, automaticamente a penhora entra aqui com o valor possível até fazer aqui o valor do salário mínimo. A partir do momento em que a penhora seja totalmente liquidada, aqui do valor que foi então inserido aqui nas penhoras, assim que atingir os 300 euros, automaticamente esta penhora vai ficar inativa porque já foi atingido o valor aqui inserido. No caso aqui de outro tipo de penhoras, eu vou apagar só aqui esta, para ela deixar de estar aqui. No que diz respeito aqui a outras opções da gestão da penhora, não. Tem aqui a possibilidade também, então, de selecionar o tipo de penhora. Aqui o agente de execução, a mesma situação. Aqui o número de processo, a referência de pagamento, a descrição da penhora, exatamente a mesma coisa, mas aqui neste caso eu já vou poder inserir aqui um valor mensal da penhora. Ou seja, se eu colocar a gestão da penhora, automaticamente a plataforma vai descontar o valor possível de descontar até ficar com o valor do salário mínimo. Se eu aqui no valor mensal da penhora tiver um valor fixo mensal, por exemplo, 25 euros, o programa vai aplicar sempre estes 25 euros de valor mensal da penhora, independentemente dos rendimentos que a pessoa tenha. Portanto, aqui, por exemplo, às vezes aqui a penhora é inserida, por exemplo, para pensão de alimentos, por exemplo. Aqui podem inserir desta forma. Na gestão da penhora colocam um não e assim aqui desta forma no valor mensal indicam aqui qual é que é o valor mensal que vai ser descontado no vencimento desse mesmo funcionário. Tem aqui a possibilidade de dizer que a penhora é por tempo indeterminado, ou se houver aqui um início e um fim, posso dizer que a penhora começa aqui no dia 1 de março e acaba, por exemplo, aqui no dia 31 de dezembro. Portanto, esta pessoa vai pagar um valor mensal fixo de 25 euros entre o dia 1 de março e o dia 31 de dezembro. Portanto, no dia 1 de janeiro de 2026, esta penhora automaticamente já vai estar inativa e já não vai ser processada no vencimento desse mesmo mês de janeiro de 2026. E, portanto, assim, dessa forma, já não vai ser aplicada. Portanto, é só depois uma questão de gravar e assim que forem processar, então, o salário desta mesma pessoa, aqui no mês de março, já vai ser então aplicado aqui o valor fixo desta mesma penhora que foi definido ali então nas variáveis do mês. Eu relembro que podem sempre visualizar todas as formações aqui no menu das formações, formações semanais, onde publicamos aqui sempre todas as semanas, todas as formações que vimos fazendo ao longo de todos estes anos, às quartas-feiras, às 11 da manhã.
Resta-me agradecer-vos terem estado aí desse lado a assistir a mais uma formação semanal GES Autarquia e espero contar convosco na próxima semana à mesma hora. Muito obrigado e até lá.